Boa tarde, galerinha linda! Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, quarta-feira. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre um gênero textual, tirinha. Como nós já estudamos a semana passada sobre as histórias em quadrinho, né, o gênero textual história em quadrinho, que nós estudamos a história do Horácio, não foi mesmo? Né, o Tiranossauro Horácio e Itacondonte foi uma história em quadrinho. E hoje nós vamos falar sobre tirinha. A tirinha faz parte da história em quadrinho. Na verdade, a tirinha ela é tirada da história em quadrinho. É um gênero textual derivado da história em quadrinhos. Trata-se de uma curta sequência de fatos, né, de narrativa de quadrinhos, e em geral faz uma crítica aos valores sociais. Então a história, a tirinha, ela é retirada da história em quadrinho. Ela é uma parte, né, daquela história em quadrinho. Geralmente as tirinhas, elas vêm fazer uma crítica, ou elas são usadas para divertir quem está lendo, né? Fazer uma piada, fazer um entretenimento, uma diversão para quem está lendo a história. E hoje eu trouxe, né, uma tirinha do Chico Bento e do Zé Lelé. Então vamos à leitura dessa tirinha para a gente poder fazer a compreensão dessa atividade. Vamos lá? Vamos à tirinha, vamos à leitura da tirinha. Observe a sequência em quadrinho, né? E em seguida responda às questões. Então vamos à leitura da tirinha. Socorro, Zé Lelé, jogue a boia. A boia é pra já, Chico. Eu não sabia que você tava com fome. Olha só a leitura que nós fizemos dessa sequência. E aí vamos ao questionamento. O que estava acontecendo no primeiro quadrinho com o Chico Bento? Onde eles estavam? Dentro da onde? Observe o primeiro quadrinho. Chico Bento está dentro tomando banho, né, no rio. E ele, no segundo quadrinho, mostra que ele está se afogando. E ele pede ao Zé Lelé a boia, né? Traz a boia, a boia. O Zé Lelé trouxe a boia certa? Será que ele trouxe a boia certa? Ele falou, é pra já, Chico. No último quadrinho, ele falou o seguinte, eu não sabia que você tava com fome. Ele trouxe comida e ele deveria ter trago a boia. A boia é o instrumento que ia fazer com que o Chico Bento não se afogasse. Ele trouxe comida, porque boia é também uma forma de... uma palavra que também é falada para comida, né? Ó, a boia é também uma comida. Mas Chico Bento estava precisando, não era de comida, era de uma boia para salvar ele do afogamento. Mas o Zé Lelé entendeu que ele estava com fome, que ele queria uma boia, mas uma boia de comida, que é chamado também, muitas pessoas conhecem, né, o momento da comida como uma boia, né? Vamos comer uma boia fria, vamos comer uma comida. Então muitos chamam assim. Tem esse ditado, como eu já disse para vocês, uma palavra ela tem vários significados, né? Dependendo da situação. Então a gente precisa entender a situação para entender o significado da palavra. E Zé Lelé não entendeu o significado da palavra boia, né? Ele pensou que seria comida e na verdade era uma boia para não se afogar, usada, né, na água para as pessoas não se afogar. Agora vamos à interpretação do texto. Vamos lá na interpretação do texto agora. Agora na interpretação. Onde se passa a história? Onde que essa história aconteceu? O que podemos ver no primeiro quadrinho? O que está acontecendo nesse primeiro quadrinho? 3. Por
que podemos dizer que essas pessoas estão em apuros? Eles em apuros, passando por uma situação perigosa, né? Isso é apuros. O porquê que eles estão em apuros? O que está acontecendo? número 4. Quem são os personagens que aparecem na história? 5. A fala que é dita no primeiro quadrinho é dita com calma, com tranquilidade? Explique. Você acha que o Chico Bento ele está calmo, ele está tranquilo ou não? Por que ele não está calmo? Por que ele está calmo? Você vai explicar, você vai dar a sua opinião. É importante que você dê sua opinião. Número 6. O que podemos ver no segundo quadrinho? O que aconteceu no segundo quadrinho? O que acontece? Número 7. O que podemos ver no terceiro quadrinho? O que acontece no terceiro quadrinho? Número 8. O que o Zezé Lelé lançou para o Chico? O que o Zé Lelé lançou para o Chico? O que ele lançou? Observe aí o que ele lançou. Você vai dizer. Número 9. Mas o que Chico Bento queria realmente? Será que Chico Bento queria realmente a comida? Ou o que ele estava realmente precisando? 10. Por que essa história é engraçada? Por que essa história ela é engraçada? O que acontece no final que torna ela uma história engraçada? Então, são essas questões aí. Você vai responder essas questões e depois enviar a devolutiva. Eu vou ficar esperando a sua devolutiva. Agora você vai pegar o seu livro de língua portuguesa. Nós vamos fazer uma produção textual da história em quadrinho. Você pega seu livro de língua portuguesa na página 78, ó. Página 78. Vamos à leitura, né? De como você vai produzir esse texto História em Quadrinho. Criação de diálogo para história em quadrinho. Preparação e escrita. Número 1. Na história que você lerá a seguir, faltam as falas dos balões. Observe os quadrinhos. Então, você observa que os quadrinhos está faltando a fala aí dos personagens. Você vai criar a fala desses personagens. Escreva o que os personagens podem ter falado ou pensado. Dica: no último quadrinho, as bolinhas do balão indicam que o personagem está pensando. É como eu disse a vocês. Esse balãozinho que tem umas bolinhas embaixo é um balãozinho de pensamento. Aparece quando o personagem está pensando. Então, o último quadrinho aí, que o cachorrinho está perto da casinha, é o pensamento dele. Não esqueça, né, dos sinais de pontuação, a escrita corretamente, no momento de você for escrever no balão. Releia cada fala, conferindo se as palavras foram escritas corretamente. Depois que você escrever, você vai fazer a revisão. Vê se as palavras estão escritas corretamente, faça a leitura. Verifique se a pontuação das frases estão de acordo com a entonação ou o sentido que você quis registrar. Então, você vai observar a pontuação. Se você fez uma pergunta, você vai usar o sinal de interrogação. Se você fez uma exclamação, né, uma surpresa, um medo, né, uma admiração, você vai usar o ponto de exclamação. A vírgula para dar uma pausa a mais. Então, preste bem atenção nos sinais também de pontuação. Troque de livro em dupla com um colega e leia o que escreveu nos balões. Não vai ser possível, né, a gente fazer essa última questão. Mas você vai fazer a leitura e mandar um áudio no card de áudio. Eu vou ficar aguardando a sua leitura. É muito importante que você faça a leitura para que eu possa avaliar como você está lendo. Certinho? Eu vou ficar aguardando a sua devolutiva de áudio. Um forte abraço da sua Prolídia.